É linda. É linda a letra, é linda a voz. Né? Muito bom. Vamos fazer a nossa prece então? Mestre Senhor Jesus, nós estamos reunidos em Teu santo e divino nome, a Te agradecer em primeiro lugar as bênçãos desse dia, o carinho e a dedicação, Senhor, dos Teus mensageiros para com cada um de nós, para com esta casa, para com os nossos lares, para com os nossos familiares, para com todos que fazem parte de nossa caminhada. Que tenhamos, Senhor, uma tarde de harmonia, que tenhamos a iluminação do nosso ser, do nosso íntimo e da nossa mente. E permita-te pedir por todos aqueles que muito gostariam de aqui estar, mas que não conseguiram ou que não puderam, que eles possam receber o nosso carinho, Senhor, de acordo com a Tua vontade e os Teus recursos. Humildemente te pedimos, fique conosco, Senhor, com todos em humanidade. Graças a Deus. Nós só não estamos no salãozinho lá por causa do barulho dos pedreiros, né? Porque eles estão mexendo, aí fica muito, né, Vlad? Né? No freezer lá. Aí ia derreter tudo, né? Bom, nós vamos dar sequência onde que as meninas pararam, né, semana passada, que em Atos dos Apóstolos 17, que ela me falou, né? E antes nós queríamos fazer uma recapitulação a respeito da vida de Paulo, que é o seguinte: toda a trajetória de Paulo, nós vamos ver esforço, luta, dedicação, não é? Uma entrega total à vontade de Deus. Por que para Paulo, para muitas pessoas, as pessoas acham que a vida de Paulo foi muito difícil, muita luta, só sofrimento? Ele achava isso? Ele não achava isso. E por que ele conseguiu fazer isso, atender o chamado de Jesus? Porque ele é o vaso escolhido, mas nós também somos. Mas ele pôs em prática. Ah, por quê? Pois é, isso é que nós queremos saber. Nessa escolha. Uhum. Ah, ele trabalhou nessa escolha. Então por que ele é vaso escolhido, nós também somos? Ele foi preparado, nós também. Investe em todos, né? Não tem aquela passagem, dona Noemi? Inclusive, um dia desse, uma pessoa que estava frequentando aqui, parou de vir porque fica com vergonha perante Deus. Eu falei, que é isso? Você nunca ouviu aquela passagem que Jesus fala assim: há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que um justo? Não é? Agora só tem um detalhe. É muito triste a gente ler isso no Evangelho. Que as meretrizes, os fariseus e os publicanos entrarão no reino dos céus primeiro do que nós. Isso está escrito no Evangelho. Eu li isso essa semana até. Pois é, por que as meretrizes, os publicanos, né, que eram pessoas de minha vida, entrarão no reino dos céus primeiro do que nós? Porque a partir da hora que eles conheceram, que eles se arrependeram e começaram a trabalhar naquilo, e os outros que nós. Eu não, né? Pelo amor de Deus. Mas ele não trabalhava no trabalho. Exatamente isso. Porque ele está no erro. Saulo não estava no erro? Era um pecador, com crimes maiores do que o nosso. No entanto, ele entende o chamado de Jesus e quer acudir. Ele quer acudir. Vocês entenderam? Ele quer atender. Não, eu não preciso ser ele, mas já que eu quero, né? Exatamente, porque Paulo teve muita luta, muito serviço, muito trabalho, numa entrega total, que é o que todos nós viemos fazer aqui na Terra. Agora, nós não temos a coragem, nós não temos a entrega. Então, nós temos que ver mesmo, meretriz passar na nossa frente, o publicano passar na nossa frente, e com méritos. Entendeu?
Então, decidem e vão. Agora nós ficamos assim, gente, mas é muito sofrimento, é muita luta. Também a Filomena é muito exigente. Eu não estou exigindo nada. É o livro que fala, eu não exijo nada. A Filomena não sabe de nada. Quem sabe são só os livros. Eu não sei. Eu falo do que está no livro. Porque assim como Paulo de Tarso não aceitou o endeusamento daquele espírito que é a médio da deusa Diana, ele não falou? Como que eu vou aceitar o endeusamento, sendo que eu vivo, você conhece as minhas lutas? Eu que tenho lutado contra os espinhos, contra os espinhos inferiores, eu tenho um espinho na carne, ele não fala? Eu tenho lutado contra os meus sentimentos inferiores, os meus instintos. Ele fala desse jeito. Quer dizer, ele está também em luta. Ele se conhece e está em luta. Ele não nasceu pronto. Então não foi privilégio dele se tornar o vaso escolhido. É um privilégio dele? Não. E nós não. E nós continuamos empurrando o serviço para a equipe espiritual. Me trate, me cure, me ajude. Senhor, Senhor! Até parece que o Senhor está surdo, que não me escuta. Né? Como é que a gente não fala assim, Senhor, eu estou aqui, usa minha mão. Senhor, eu estou aqui, vem, eu quero ajudar. Não é? Jesus tira essa dor, Jesus tira esse problema, Jesus me... Resolve isso daí. Né? Dá um caminho. Arrumamos uma gritaria com Jesus, até parece que ele é surdo. É verdade. Só pedir. Paulo é o quê? Entrega. Vai fazer. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas cartas. Teve os momentos difíceis de Paulo, né? Quando ele estava naquela cidade descansando, que estava sozinho. Uhum. Ele ficou assim, sem saber, aquela tristeza profunda, né? E aí, o que aconteceu? Não é que ele ficou em cima do muro, mas aí Jesus apareceu para ele, não, eu estou contigo. E vai. Em Tauro, nas redondezas do Tauro. Tem nas redondezas do Tauro e tem lá quando ele está em Tessalônica, preso, que Jesus fala que vai escrever. Ele chateado, preocupado, vendo chegar até ele as demandas das regiões, porque a alegria de Paulo era atender à vontade de Jesus. Ele sabia, ele entendeu o evangelho tão profundamente, que ele falou, eu tenho que sair para levar esse evangelho para todas as pessoas. As pessoas não podem ficar sem receber esse tesouro. As pessoas não podem ficar sem receber. Aí então, ele sai. Onde ele ia, a alegria dele era o quê? Falar, mostrar o Cristo, apresentar o Cristo, enriquecer aquelas pessoas. O único lugar que não teve não conseguiu construir nenhuma igreja, que ele sai de lá chorando, foi Atenas. Não pela vaidade pessoal dele, de jeito nenhum. Ele sai chorando e pensando assim, eu fracassei. Eu não consegui fazer o serviço do Cristo. Vocês já imaginaram o que é isso? Eu não consegui fazer o que o Cristo queria que eu fizesse. Ô, gente, olha. Vocês entenderam? Em Atenas ele tentou, nós vamos falar dele, está na passagem. Ele não conseguiu. Teve uma frieza. Ele ainda fala assim, eu prefiro a briga com os fariseus, as discussões, a intolerância do fariseu, do que a geleira cultural de Atenas. Vocês estão acompanhando? Então tem essa entrega de Paulo. E nós não queremos entregar. Nós não queremos entregar-nos ao Cristo. Aí depois a gente acha ruim de comer lama na zona Bralina. Uai. Ô, gente, qual que era a alegria de Paulo? Os únicos momentos alegres, pode olhar em cada cidade. Qual que era a alegria dele? Chegar, falar, saber que a semente foi plantada. Porque tirando disso era só pedrada, açoite. Não era para ele desanimar? Aí esse povo não quer nada mesmo?
Não foi? Em Corinto, a frieza foi pior do que as pedradas. Doeu muito mais nele. Olha, doía, abria feridas, as feridas nem haviam cicatrizadas ainda. Ele saía para dar continuidade ao trabalho. A nossa ferida cicatriza, cria casca profunda, torna a abrir e nós continuamos os mesmos. Não é verdade? Então, se nós quisermos o plano espiritual superior, nós teremos que ter essa entrega. Olha, veja bem, Paulo preso em Corinto, né? E aí então, em Corinto mesmo, ele fica preso e as demandas chegando, as necessidades de Tessalônica, de Perge, de Bereia, de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. E ele, agora, como é que eu vou atender? Eu não vou dar conta. As igrejas ficarão descobertas. E ele começa a orar e pensar, quem aparece? Quem aparece para ele? Jesus. Ô, gente, se Jesus aparecesse para nós, a gente ia cair duro, não era? Nós íamos cair duros. A gente não precisa nem de ser muito Jesus, não. Um parente querido que entrar aqui e falar, eu vim te dar um abraço. Será que é ele? Não é assim? Será que é ele? É um fantasma, meu Deus. Não é? Estou vendo coisas. Então, veja bem. Paulo, preso, começa a escrever, porque Jesus fala com ele. Você atenderá em meu nome. A partir de agora, Estevão ficará mais próximo de você. Olha, Jesus orientando todas as igrejas. E se nós lermos as dificuldades das igrejas, são as mesmas até hoje. São as mesmas dificuldades até hoje. É o farisaísmo querendo mandar, é o outro sem entender a oportunidade que está recebendo, a falta de entrega em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá? Então, Paulo começa a orientar. Na hora que nós formos estudar as orientações, nós veremos como que Paulo realmente toca nos assuntos mais simples, que realmente era a luta daqueles irmãos. E que é até hoje. Todas as casas lutam. Gente, feliz do lar que luta. Feliz daquele que sabe o que é que ele tem que fazer. A maioria está aqui na Terra, não sabe o que é que tem realmente que fazer. E aí, nós vamos o quê? Passando simplesmente dentro da reencarnação. Nós que estamos recebendo do Cristo, não. Nós temos por obrigação de construir a nossa salvação. Emmanuel usa essa expressão no livro Fonte Viva. Só construiremos a nossa salvação se ajudar o outro. Ninguém vai construir a salvação sozinho. Paulo construiu a dele sozinho? Construiu? Cercado de gente. Mas ele sempre podia contar com 2, 3. Firmemente. Quando ele foi em Atenas, ele foi sozinho. E a misericórdia divina foi imensa em favor dele. Ô, Wilda, está te fazendo mal? Não. Quer sair? Quer que a gente saia? Mas é porque foi pintado hoje. O chão. Tá sentindo? Não? É pra gente que é alérgico. Minha garganta também não tá agradecida, não. Por causa do cheiro, né? Tava muito feio, né? Um pedaço de uma cor, outro pedaço de outra cor. Né? A gente tem que ir melhorando, né? Para as pessoas. Sentindo. Não ficou bom? Não, um pedaço nós pintamos ontem, o outro pedacinho nós pintamos hoje. Então, veja bem. Paulo, quando ele foi em Atenas, ele foi sozinho. Mas quando ele começou a sentir aquela geleira, e que ele ficou realmente, gente, combalido, mas ele não parou. Parou? Por que ele queria tanto levar em Atenas? Por quê, vocês sabem?
Qual que era a esperança dele então, João? Seriam verdadeiros soldados do Cristo. Ele iria ganhar frentes novas, abrir frentes novas para o Cristo. Mas quanto mais eu me acho, menos eu me entrego. Não é verdade? Quanto mais eu me acho conhecedora, mais feliz, menos precisada, eu acho que eu sou, né? Aí eu não me entrego ao Cristo. Foi o que eles fizeram. Quem que será esse? Vocês vão ver na passagem? Na cultura grega. Né? Quem que é esse? Que Deus é esse que ele está pregando? Que coisa esquisita. E ainda mais, gente, o mundo é cruel com a pessoa que é simples. Ele chega lá, esquálido, maltrapilho, né? Eles olharam assim para ele, o que é isso? É um mendigo. Recém-convertido? Não, ele não, recém-convertido não, já estava até de idade, né? Já tinha muito tempo. Já tinha muito tempo, ele já tinha feito uma grande caminhada em Atenas. Era a primeira vez. Ele, quando estudou a cultura grega, e era o berço na época de cultura, de história, de filosofia, então ele conhecia tudo aquilo ali, porque ele estudou com os melhores. Mas ele não tinha ido para tentar fazer o serviço do Cristo. Porque quando o espírito está saciado, não adianta você querer dar ele nada de comer. Eles estavam felizes com o que eles achavam que sabiam. Tinha todas as alegrias. Todas as alegrias. E eles entendiam de reencarnação. Sócrates já havia colocado. Os filósofos já falavam. Mas entre os filósofos também, gente, há alguns pontinhos ainda que não estão bem claros. Se a gente estudar, nós veremos. Então, quando viu Paulo ali, esquadro, se ele tivesse chegado ali cheio de pompa, sabe, todo arrumado, talvez ele teria sido escutado. Mas magro, doente, barbudo, sabe, o que é isso? Alguns ouviram ele apenas de dó. Apenas de dó. Vamos nós procurar um emprego, procurar um serviço, ou vender o nosso produto de qualquer jeito? Nem recebe a gente. É verdade ou não é? Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade. Então Paulo sentiu o gelo daqueles corações e ele fala que ele preferia as discussões, as pedradas dos fariseus. E ainda tem um detalhe. A misericórdia divina, vendo o empenho dele, vendo a dor dele naquele momento, manda Silas e Timóteo imediatamente para socorrer. E eles vão até lá, buscá-lo, que já tinha um outro serviço chamando por ele. E mesmo ele estando fraco, ressentido, ele não para. Porque nós temos que ler o Paulo Estevam, que quer até fazer os apanhados. Uma luta, parte para outra, para outra, para outra, o tempo todo. Não, estava tudo ainda. Tem um momento que Lucas, como médico, fala com ele: você está doente. Você não pode ir andando. Não, eu não vou escolher o caminho mais fácil. Ele aceita repousar uns dias, e vai a pé novamente. O trabalho vai me curar. Vocês entenderam? É a dinâmica mental desse espírito ligado com recursos superiores que nós não acreditamos em fazer. Hã? Nós temos esse. Temos, ele fez. O tempo inteiro ele está fazendo. A chamada de Paulo é para nós fazermos. Vamos fazer, vamos ser passistas, vamos socorrer o de casa, vamos aliviar, vamos isso, vamos aquilo. Ô, gente, porque serviço, em todos os lugares que nós formos tem serviço. Não precisa procurar. Tem horas, Soares, que eu tenho que fugir do serviço. De tanto que ele me acha.
Para todo lado que você olha tem serviço. Né? Começar pela parte física. Todo lado que você olha tem serviço. Não tem jeito de ser diferente. Será que Jesus para? Não. Jesus não para. É claro que nós temos que respeitar o limite do nosso corpo, né? Fez, descansa. Mas nós temos que ter essa entrega. O gente Kardec também trabalhou tão pouco que os próprios espíritos falavam com Kardec. Você precisa descansar. Você precisa, você está... Pelo tempo que ele trabalhou e pelo que ele produziu, foi muito. Foi muito rápido, toda a produção. Né? acelerado. Isso é uma coisa, inclusive, Wanda, que a gente tem que começar a olhar para nós. O que eu produzo? Será que nós estamos fazendo essa pergunta para nós? Porque nós estamos estudando Paulo. Nós estamos estudando o esforço dele em levar o evangelho, em orientar corações que não tinham recebido esse tesouro. Então ele enfrenta matas, ele enfrenta ladrões, ele enfrenta todo tipo de dificuldade. É roubado, preso, açoitado, parará. E vai, não desiste. E a própria experiência, a própria luta, vai amadurecendo o seu sentimento, melhorando a sua sintonia. E muitas vezes as pessoas ficavam maravilhadas de escutar aquele evangelho. Não é verdade? Por quê? Em plena sintonia com o alto, com Jesus. Plena sintonia. Se ele pode, nós também podemos, né? Eu estava conferindo, alguém trouxe a Bíblia? O Novo Testamento, alguém trouxe? Não? Eu ia voltar em casa e acabou que eu não voltei, eu não peguei. Mas eu lembro lá. Vocês vão ver que a tradução é bem diferente do Paulo e Estevão. Tem alguns pontos que nós temos que ir lendo e conferindo. Tá, gente? Devido às traduções. Então, vamos ficar atentos a isso. Eu fico com Emmanuel. Por que eu vou ficar com Emmanuel? Nós andamos lá em casa de curiosidade. De quê? Muito pedaço. Pois é, então tem que ir lendo e conferindo. Tá? Tem que ir lendo e conferindo as cartas, o Atos dos Apóstolos com o livro Paulo e Estevão. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos nesse trechinho aqui, quer ver? Deixa eu só melhorar aqui. Eu marquei aqui e conferi. Que ela já tinha me dito qual que seria. Olha aqui em Atenas, olha. Porque lá no Ato dos Apóstolos, inclusive, fala que o pessoal de Atenas, o Dionísio e a outra escutaram, e a igreja foi fundada. Não foi fundada. Tá? Podem conferir. Não, aqui não foi fundada. Aqui não foi. A Bíblia fala que foi fundada, e não foi. Tá? Não, aqui ó. Aqui fala que não foi fundado. No Ato dos Apóstolos fala que foi fundado. Tá? Olha aqui, ele lá em... Paulo penetrou na cidade possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Não é de Paulo, não. Não é as tradições de Paulo, não. As tradições da cidade, tá? Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos atapetavam-se de flores e perfumes. Emmanuel é poético, né? Para poder fazer a leitura da gente ficar maravilhosa. A grande alma do apóstolo extasiou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Rememorou os fatos gloriosos do passado ateniense, sentindo-se transportado a maravilhoso santuário.
Entretanto, o transeunte das ruas não podia lhe ver a alma, e de Paulo virou apenas o corpo esquálido que as privações tornaram exótico. Olha, gente. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Olha aí o Oriente desamparado, né? Como sempre. O emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. Ô, gente, um coração tão cheio do ideal que não percebeu os olhares, as críticas, as falas das pessoas à sua volta. Ô, gente, mas isso é muito bom. Como é que é? E é verdade. Quem é esse? Mais um mendigo. Olha como que é importante a pessoa ter um ideal, ter um objetivo. Ela não está presa ao olhar do outro. Não está presa ao olhar do outro, ela sabe o que ela quer. Não é verdade? Foi para dar o recado. E deu. Né? O recado foi dado. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública, na tarde desse mesmo dia. Ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Ele queria o quê? Colocar o saber dele junto com o saber ateniense. Né? E que ele vai perceber que o saber ateniense está agarrado na garganta deles, eles não estão interessados. Não vão estar interessados. Seria o recurso, né? O recurso. Porque Jesus é o recurso. Nada vai valer para nós a luta material, qualquer outra construção, se não tiver um foco em passar aos corações que nos cercam o melhor. Para melhorar o entendimento, para melhorar a construção, para melhorar o íntimo. Já imaginou, gente? Se nós não tivéssemos a boa nova, onde que nós estaríamos? Perdidos. Somente atendendo às necessidades do corpo. Ele fechou aqui, agora eu vou ter que ligar. Pode ligar? Porque quando fecha ali, esquenta muito. Estaríamos somente atendendo às necessidades do corpo físico. E nós não viemos só para atender às necessidades do corpo físico. Nós não podemos. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos atender somente às necessidades do corpo físico. O que eu quero dizer com isso? Trabalhar o evangelho, falar, conversar, fazer as nossas necessidades de agora que importa, assim, pegar ele seguro nas nossas vidas. Vencer a nossa vontade. Qual que é a diferença de Paulo e nós? Qual que é a diferença de Paulo e nós? A vontade de Jesus era nada. Hã? Ele venceu, né? Pois é. Mas Emmanuel não falou aqui? Qual que é a diferença dele e nós? Bom. A vontade de Jesus é que ele quer atender. Nós não. Nós queremos que Jesus atenda a nós. Jesus, meu pé. Tá aqui, ó, na introdução. Pois é, eu vou repetir. Porque para ninguém achar que sou eu. Está aqui na introdução, Emmanuel falando que a diferença entre Jesus, entre Paulo e nós, é que Paulo atende e atendeu à vontade de Jesus. E nós não. Nós queremos que Jesus nos atenda. Senhor, voltamos lá, né? Senhor, tá doendo, melhora, resolve. A gente, é claro que nós temos que tentar um ajudar o outro, é óbvio. Mas a partir do momento
que nós vamos nos fortalecendo no Cristo, tudo torna-se sob outro olhar. Eu ia perguntar a você assim, não é errado pedir Jesus, Claro que não. mas a gente tem que Também fazer. fazer, não é? Também fazer. Você que pediu, pode. Claro, pedi e obtereis. Mas tem que fazer alguma coisa. Claro, agora tudo tem preço. Olha, quando Paulo começa a sentir, né, cansado, estava doente, ele não estava desanimado. Ele sabia da extensão da luta. Ó Jesus, ilumine meu caminho, me fortaleça. O próprio Jesus vem. A gente lê nos livros, a pessoa está orando, pedindo ajuda, aí vem um mentor espiritual, aplica um passe, toma anotação. Nós também somos socorridos assim. Entenderam? Na mediúnica, sábado passado, a espiritualidade falou comigo. Filomena, não desanime. Nós estamos a postos. Você pode confiar, não foi? E eu falei, exatamente por eu confiar em vocês é que eu não desanimo. Não vou desanimar. Eu sei que vocês estão à frente. Eu tenho certeza. Se eu não tivesse essa certeza... Olha, gente, o nosso trabalho é milhões de vezes menor do que o de Paulo. Milhões de vezes menor. E eles ainda se preocupam e vêm nos avisar. Não, muito menor. Paulo entregou o evangelho para a humanidade inteira. Nós estamos tentando fazer com uma comunidade pertinho da gente, com 120 crianças, mais 12 meninos no futebol, mais 14 meninos no... É pouco. Se for levar... Não é milésimo. Né? Não. Eu sei o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, por mais que as pessoas falem, não, mas tem que ir, não precisa. Eu preciso. Essa casa tem uma missão. E vocês todos fazem parte dessa missão. Era tão bom quando as pessoas vinham ajudar a colocar comida na boca dos meninos na hora do almoço. Né? A criança sente que é o que é importante, ela é importante. Gente, quando a pessoa vem, nós vamos fazer um passeio com o menino. A pessoa vem ajudar a levar. Nós estamos plantando uma semente na vida desse espírito. Você já imaginou? A criança fica aqui 4 anos escutando falar de Jesus, falando com a mãe em casa que tem que orar. Terça-feira passada tinha uma mãe aqui que ela veio mais cedo e falou comigo, Filomena, desde a primeira reunião que eu assisti aqui com você, reunião de pais, que você falou, precisa orar com seus filhos. Se você não tem religião, você arrume uma. Falei assim com os pais. Se você não tem religião, você arrume. Porque se você quiser criar esses meninos sem religião, você não vai dar conta. Aí ela veio e me falou, olha, a partir desse dia, todos os dias eu oro com minha filha. E ela não deixa mesmo mais, porque eu escuto aqui 2 aninhos. Aí eu posso vir às reuniões? Que dia que tem reunião aqui? Já veio terça-feira. Quer dizer, vai levar esse recurso para casa. Então nós todos fazemos parte dessa missão. Vai multiplicando. Vai multiplicando. Né? É claro que as pessoas não têm que ser espíritas. Nós precisamos de Jesus. Agora, o espiritismo é que mostra para onde é que nós vamos, o que nós temos que fazer. Porque todo mundo tem curiosidade. O que vai nos acontecer do lado de lá? Não é verdade? Por que esse povo aqui ateniense não atendeu Paulo? Porque eles achavam que eles estavam o quê? Satisfeitos. Sabendo de tudo. Agora o povo judeu esperava o Messias. Então Paulo, quando entendeu que o Messias era Jesus, ele falou, não posso deixar de passar para eles. Eu tenho obrigação moral de dar a eles o Messias que eu recebi. Ô, gente, a maior tristeza de Paulo está aqui. Foi perceber que o pai dele não conseguiria mudar, atender Jesus. Pode ler aqui. Paulo fica olhando para ele
E sentindo aquela dor, não, ele é muito de idade, está muito arraigado aos princípios farisaicos. Ele não conseguirá mudar. Já imaginou? Tanto, ele nunca chorou tanto. De ver, não é porque o pai não ia ser cristão, não. É porque o pai não ia receber o tesouro que ilumina a vida. Gente, ele rompe naquele momento com tudo físico para seguir um objetivo. Quando o sobrinho, filho da Dalila, vai visitá-lo na cadeia, não sei se vocês lembram disso, depois que ele já estava preso, né? Foi o seguinte episódio, ele estava preso, aí ele viu que ele não aguentaria apanhar mais, porque já tinha apanhado da turba, estava amarrado e viu os soldados preparar os castigos. E ele pensou assim, eu não vou aguentar os castigos porque eu já estou fraco, debilitado. Aí ele vira e fala assim, estou percebendo que vocês estão preparando os castigos para mim. Olha, vocês já me prenderam, a turba é ignorante. Uai, pelo que me consta, os soldados, pelo que nos consta, o seu mestre foi para a cruz caladinho. Falou desse jeito, o soldado falou com ele. O seu mestre foi para a cruz caladinho, você também tinha que receber os açoites caladinho. Aí ele falou, eu não tenho a grandeza do Cristo. A turba era inconsciente. Agora os soldados de César, olha que presença, que inteligência. Os soldados do Cristo não podem ser inconscientes como a multidão, porque vocês recebem soldo para um trabalho de justiça. Por um acaso eu apanhar é um trabalho de justiça? Principalmente eu sendo um cidadão romano? Na hora que falou assim, eles param na mesma hora e vai até ele. Você é realmente um cidadão romano? Sim, eu sou. Diante da firmeza dele, desamarraram ele na hora. E já foram avisar. Aí o comandante vem, o centurião vem. Você é? Sim, eu sou. Aí já trouxe água, trouxe alimento, não deixou ele ser castigado. Aí ele fica pensando, será que é justo eu fazer isso? Não, é justo sim, porque o Cristo não precisa de mim morto, não. O Cristo precisa de mim vivo, é fazendo o serviço. Vocês entenderam? Aí, nessa ocasião, porque ele foi preso, porque os fariseus queriam matá-lo de qualquer forma. Aí, Dalila, já velha, de idade, né? A irmã dele, vai até lá fazer uma visita. E leva o sobrinho, né? O sobrinho de Paulo. Paulo começa a conversar, começa a perceber a inteligência dele. Não, mas ele é muito inteligente. Essa inteligência tem que ser levada para o Cristo. Ele não perde nada para Jesus. Por isso, gente, que às vezes as pessoas ficam achando que a gente está inventando moda, né? Os meninos têm aula disso, os meninos têm que fazer isso, aqui na casa tem que fazer isso, bastava a casa ter as reuniões. Ué, e a nossa missão, e o nosso compromisso com as pessoas dessa comunidade, as crianças, espíritos que estão recomeçando, inteligentíssimos, são crianças inteligentíssimas. Como nós vamos só ler o livro? Todo mundo sabe ler. Nunca mais. Esse aprendizado. Olha, eu tenho menina aqui, eu já tenho netas, né? Vocês sabem que eu já tenho netos, né? Muitos netos. Ai, eu tô entendendo, não. Eu tenho meninas aqui que chegam aqui para matricular a criança, mães trabalhadoras, tudo organizadinho, a vida seguindo. Ô Filomena, você lembra de mim? Como é que você chama? Fulana. Aí eu abraço, aí vem matricular a menina de 4, 5 anos. Já imaginou? A Mazinha, que trabalha na cozinha, as meninas dela cantam as músicas que eu cantava para a Mazinha lá dentro, quando eu não tinha casa ainda.
Entenderam? Então, pois é, mas na hora que a gente precisa dos beliscão, né? Aí a gente recebe o kit de bruxa. Que não tem jeito, né? O patrão tem sempre o kit de bruxa. Não tem jeito, é inevitável. Mas nós temos que saber onde que a gente quer ir, né? Porque se Jesus foi para a cruz, depois de ter curado, amparado aquela multidão, quantos ali estavam ali? Nós é que não iremos? Olha como é que João falou mesmo com Paulo. Paulo, não é justo que o cristão caminhe sem as marcas. Sem as marcas da cruz. Se Jesus tem as marcas da cruz, por que nós não vamos ter? Olha só. Então, não tenhamos medo. Paulo sentiu o gelo do ateniense. Muitas vezes o gelo do ateniense está dentro da nossa casa, no nosso trabalho, naquilo que você está fazendo com toda boa vontade para aquela pessoa e a pessoa atrás de você. Não podemos deixar nada disso nos paralisar. Se nós sabemos o que queremos. Se nós sabemos o que queremos. Não é verdade? Nós sabemos, nós iremos. Né? Oh, vocês sabiam? Vocês sabiam que na época da codificação, Lyon acalmou as fábricas, os empresários, né, os patrões, nunca tiveram uma época de tanta calma, de tanto empenho dos funcionários. Por quê? Porque os funcionários entenderam o dever. Então, gente, que o nosso horário está acabando, as cartas de Paulo, que são as cartas do Cristo, são para nós. Para nós vencermos esse gelo do ateniense. Porque as nossas dificuldades, elas existem. Mas nós não podemos valorizar a dificuldade. Se nós valorizarmos a dificuldade, nós não faremos nada. Não faremos nada. Exatamente. Nem em nosso favor, nem em favor de ninguém. Tá difícil aqui? Sai por aqui. Te der por aqui. Que era o que Paulo fazia. Por isso que João ficou muito assustado quando Paulo começou a chorar. Porque na hora que Paulo começou a chorar, que João falou, aqui isso, eu não estou acostumado a ver ele fazer isso não. Ele está sempre encontrando caminhos. Bastou uma palavra de João, Paulo sacudiu, a dor dele está aqui, está administrada. A nossa dor, as nossas dificuldades precisam ser administradas. Para que a gente vença. Para que a gente reencontre o caminho do objetivo maior. Que o objetivo maior é servir. Porque servindo, nós venceremos. Servindo, nós venceremos. Se valorizar a dor, se valorizar a dificuldade, nós não venceremos. Né? Não venceremos, não. Tá? Em tudo. Tem que se entregar e saber que é uma coisa. E o Messias está sendo esperado até hoje. O Messias está sendo esperado para quem não. Não, lá, né? Lá, não. Lá foi a última chance com Paulo. Paulo entregou. Por isso que a carta aos Hebreus foi escrita, gente, debaixo de lágrimas. Porque Paulo sabia que precisava entregar a eles um instrumento que tocasse no coração deles. Que era a oportunidade maior de entrega. Oh, gente, por que é tão difícil para o fariseu abraçar Jesus como Messias? Jesus vem mostrar um caminho, uma maneira nova de viver, uma transformação. Eu tenho que te amar, seja o que for que você fizer. Eles detestavam o outro que não falasse, que não agradasse a eles.
passou a ter ódio mortal de Paulo. Porque Paulo está seguindo, ampliou a doutrina, ampliou. Paulo não fez corte com Moisés. Paulo, todo o discurso, ele começa por Moisés, empenha por Moisés, fala da riqueza dos 10 mandamentos e depois mostra que Jesus vem ampliar. Você vê, olha o orgulho, a vaidade. Ninguém pode ser maior do que Moisés, uai. Nem Moisés está querendo isso. Vocês entenderam? Não consegui entender. Aqui, ó, nós também fazemos isso no dia a dia. A pessoa às vezes tem uma ideia melhor do que a nossa. Mas não é a dele. Meu jeito é melhor. Continua do mesmo jeito. O hebreu é o fariseu. É o mesmo fariseu. Hebreu é aquele grupo que está do lado do Eufrates, do rio. Tá? Judeu, quando fala judeu, é da tribo de Judá. E hebreu os demais. Então, mas todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Com o tempo passou a falar só judeu. Mas é tudo mesmo. Não. Mesmo. E os seus estados. E os seus estados. Vamos fazer a nossa oração, que o tempo acabou. Vamos fazer o passe, alguém precisa? Eu vou apagar a luz então, porque vamos puxar com vontade, tá bom? Senhor e Mestre Jesus, nós te agradecemos os recursos desta tarde. Agradecemos aos teus mensageiros pela dedicação, pelo esforço em nosso favor. Que neste momento de agradecimento, Jesus, nós possamos absorver os recursos de tratamento, receber do alto, ó Senhor, os elementos de saúde e harmonia, segundo a tua vontade. Que todo o nosso ser se ilumine. Que todo o nosso ser, Jesus, absorva os recursos do teu amor. Celeste amigo, ajude-nos a estar contigo. Ajude-nos a manter todos os elementos do alto que acabamos de receber. Abençoe esta casa que nos abriga. Fortaleça todas as equipes em serviço. Nos ilumine, ó Senhor, para a tua vontade. Querido Jesus, fique conosco. Ensina-nos a estar contigo, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.